Bem, irmãos, se coloque de pé, por favor. Estenda a sua mão para essa pessoa que está do teu lado. Cumprimente-a em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Eu quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui, a todos que vão se achegar. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos encha de vida, amém, irmãos? De alegria, de esperança. Hoje é o dia das mães. Que Deus abençoe todas as mães, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Uma alegria estar aqui. Há expectativas no teu coração em Deus, amém, irmãos? Amém. Deve haver sempre, no nome de Jesus, porque o nosso Deus, Ele faz novas todas as coisas. A cada manhã Ele renova sobre nós as suas misericórdias. Levante as suas mãos ao Senhor. Pai querido, nós te bendizemos e nós te louvamos. Este é o dia que o Senhor fez para o louvor da sua glória. E nós nos alegramos no Senhor, nós nos alegramos em Cristo, nosso Salvador, nós nos alegramos na salvação, Pai. Tão grande salvação que o Senhor nos deu, tão grande graça de nos tornar, Deus, cada um de nós que cremos, filhos do Senhor, Pai, família de Deus. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela vida, pelo amor, pelo perdão, pela esperança, pela fé que nos dá a vitória em todas as coisas, Senhor. Nós te agradecemos pela igreja, pelos irmãos e irmãs, Pai, pela comunidade que o Senhor tem nos dado, por esta família que o Senhor tem nos dado. Nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos pela vida, pelo comer, pelo beber, pelo vestir, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque toda boa dádiva e dom perfeito o Senhor tem feito descer do céu sobre as nossas vidas. Nós não temos o que reclamar, Senhor, senão agradecer ao Senhor, Pai. E nós queremos nesta manhã salmodiar ao Teu nome, cantar louvores ao Teu nome. Nós queremos, ó Deus, descansar na Tua graça, no Teu amor, na Tua bondade, como diz o Salmo 46. O Senhor é um socorro bem presente na vida daquele que crê, Pai. O Senhor é um socorro bem presente no meio da angústia, Senhor. Nada, Senhor, nos pegará de surpresa, Pai, porque o Senhor é conosco. O Senhor já saiu à nossa frente para nos guardar e para nos livrar. Tu és o Deus das nossas vidas, Tu és o Deus da nossa casa, do nosso lar, Tu és o Deus dos nossos filhos, ó Pai. Tu és o Deus, Senhor, que nos guarda, Tu és o Deus que nos dá paz em meio, Senhor, às circunstâncias boas e más, Pai. Tu és o mesmo e nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Senhor. Colocamos a nossa vida diante da Tua palavra. Ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para o nosso caminho. Ela nos ensina, Deus, a Tua vontade. Ela nos revela quem o Senhor é, Pai. E o nosso coração descansa na promessa fiel e verdadeira, no Deus que não pode mentir, no Deus que não volta atrás, no Deus que é fiel em todo tempo àquele que crê, àquele que o busca. Eterno Deus, eu te peço, Senhor, nesse mês da família, Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor atraia os corações, avive os corações, ó Deus, para que todos te busquem, Senhor, para que todos busquem ao Senhor, porque aquele que te buscar te encontrará, aquele que buscar o teu favor encontrará, aquele que buscar a tua presença encontrará, aquele que pedir receberá, aquele que buscar encontrará, aquele que bater a porta lhe será aberta, Senhor. Eu creio, Deus, eu creio que o Senhor é real, eu creio que a tua palavra é real. Eu creio que tudo que o Senhor tem para nós é real, é verdadeiro. E eu chamo, Deus, a existência. Eu chamo, Deus, a realidade sobre as nossas vidas, Pai. Um renovo, alegria sobrenatural, o poder sobrenatural, o milagre que só o Senhor pode manifestar, Deus, nas nossas vidas. Eu clamo o teu socorro, eu clamo a tua intervenção divina nas nossas vidas, Pai.
Eu peço, toma-nos pela mão e nos levanta. Só o Senhor tem esse poder de transformar, de renovar, de fortalecer, de abençoar, ó Deus, as nossas vidas. Nós dependemos de Ti, Senhor. Nós dependemos totalmente do Senhor, Pai. Nós nada podemos fazer sem o Senhor, Pai. O que nós pensamos que somos, ou o que nós pensamos que temos ou podemos, nós colocamos aos pés do Senhor, para confessar a nossa total dependência, a nossa total dependência do Senhor, ó Deus. Mostra-nos o caminho, Senhor, mostra-nos o caminho eterno, Deus. Guarda as nossas vidas, os corações apertados, os corações, Senhor, que choram nesta manhã, os corações que esperam na sua misericórdia nessa manhã. Levanta-te, Senhor, e resplandece, resplandece sobre nós, traz respostas, Deus, traz renovo, traz esperança, traz vida, traz, Senhor, o milagre, manifesta o milagre. Cada vida, cada família, Pai, nós apresentamos diante do Senhor, os pais, os filhos, os familiares, os tios, os avós, todos, ó Deus, nós apresentamos diante do Senhor, Pai, para que o Senhor, o nosso Deus, se compadeça de nós. Nós esperamos em Ti. Diga isso a Ele: Senhor, eu espero em Ti, Senhor, me renova. Eu espero em Ti, Senhor, me abençoa. Eu espero em Ti, Senhor, me fortaleça. Eu espero em Ti, Senhor. Eu não tenho outro bem além de Ti, Senhor. Eu espero no Senhor. Eu espero até que o Senhor se compadeça. Eu espero até que o Senhor se compadeça e haja em nosso favor, Pai. Lembra-te de nós, lembra-te do Teu povo, lembra-te da Tua promessa, lembra-te da Tua igreja, dos Teus pastores, das Tuas ovelhas, ó Deus. Lembra, Senhor, e abençoa, Pai, desde Sião, a morada do Senhor. Abençoa toda a terra seja abençoada, em nome do Senhor Jesus Cristo, visitada, agraciada, perdoada, renovada, fortalecida. Faz a Tua glória, faz a Tua luz resplandecer, ó Deus, em toda a terra. Começa a mudar, ó Pai, a transformar vidas, a transformar corações, a transformar circunstâncias, ó Pai. Comece a mudar, comece a transformar, comece a operar, Espírito de Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Transforma vidas, transforma, Senhor, as nossas realidades, as nossas circunstâncias, Pai. Transforma famílias, transforma, Deus, as trevas em luz, Pai. Transforma, Senhor, em nome de Jesus, toda morte em vida, toda morte em vida. Transforma, Senhor, o medo em fé, transforma todo medo em certeza, transforma todo medo em convicção, no poder do nome de Jesus, Pai. Nós aguardamos no Deus que transforma, o Deus que transforma a água em vinho, o Deus que transforma corações, o Deus que transforma as nossas vidas. Nós esperamos em Ti, Rei da Glória. Continua operando, continua transformando. Eu convido você a profetizar essa canção. Eu convido você a mais do que cantar, a profetizar esta canção, porque Ele é o mesmo, Ele é o mesmo, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele está no meio de nós. Aleluia, nós Te louvamos, Rei da Glória, nós Te bendizemos, Rei da Glória. Toda glória, toda honra, todo poder, todo louvor a Ti, Yeshua, Jesus Cristo, Senhor. Aleluia, em nome de Jesus. Se você crê, você diz amém. Você pode se assentar no nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de João, capítulo de número 2,
Eu quero falar com você sobre esse Deus que transforma. Esse Deus que maravilhoso, poderoso, esse Deus transformador. É o que Ele é. João, o capítulo de número 2, eu quero ler com você, a partir do versículo de número 1. Eterno Deus, eu oro, Senhor. Obrigado, Deus, é tão maravilhoso estar aqui. Sabemos que Tu estás aqui, cremos que Tu estás aqui. Que tempo precioso, Deus, esse que nós estamos vivendo, celebrando o Senhor. Pedimos ao Senhor agora, Deus, que fale aos corações, Pai. Ninguém pode ouvi-lo se o Senhor não abrir os ouvidos, Pai. Ninguém pode crer se o Senhor não trabalhar no nosso coração. Senhor, cada vida eu apresento diante do Senhor e peço ao Senhor que fale conosco, Pai. Porque nem só de pão nós vivemos, mas de toda a palavra que sai da Tua boca, Senhor, viverá o homem, Pai. Nos abençoa, vem transformar vidas, realidades, famílias, vem transformar circunstâncias, situações, agora pelo poder da Tua palavra, Senhor, no poder do nome de Jesus. Se você crê, você diz amém. Ele diz assim: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho, não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. A sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água estas talhas, e encheram-nas até a borda. Então lhes disse: tirai agora e levai-o ao mestre-sala. Eles assim fizeram. Logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo e disse: todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Este, o primeiro dos sinais miraculosos, o primeiro dos seus sinais miraculosos, Jesus realizou em Caná da Galileia. Assim, revelou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a porção da sua palavra e confirme nos nossos corações. Amém? Eu louvo a Deus. O que esse texto diz aqui, eu não sei se você sabe, mas o Evangelho de João, ele fala dos 7 sinais, 7 milagres que Jesus Cristo fez, e cada um com o seu significado. O Evangelho de João, diferente dos outros evangelhos que são os mais parecidos, os evangelhos sinóticos, o Evangelho de João, ele revela Jesus como Deus, ele revela a glória de Deus. Ele fala de 7 sinais, de 7 milagres, e esse aqui é o primeiro deles. Esse foi o primeiro milagre que Jesus Cristo fez desde quando ele começou o seu ministério. O primeiro milagre que ele fez aqui nessa terra. A palavra do Senhor diz que ele foi convidado para um casamento, sua mãe foi convidada, ele foi convidado, os seus discípulos foram convidados. E ali ele operou o primeiro sinal, o primeiro milagre. E o que ele quis dizer? O que ele quis dizer, o que ele quis revelar, o que ele quis mostrar para os seus discípulos, para nós hoje, igreja do Senhor, com esse primeiro milagre? Que o nosso Deus é o Deus transformador. Diga: o meu Deus é o Deus transformador. Esse sinal, esse milagre fala de transformação. E não é qualquer transformação não, irmão. É água em vinho. É água em vinho. É da água para o vinho. É uma transformação significativa.
É uma transformação miraculosa, sobrenatural. Porque é isso o que Jesus queria revelar. Revelou naquele dia, naquelas bodas. E revela a nós nestes dias, revela a sua igreja nesses dias. Eu sou o Deus transformador. Eu sou o Deus transformador. Eu sou o Deus que transforma. Essa é a mensagem. O versículo de número 9 diz isso. Tendo transformado água em vinho. Esse texto fala de transformação. Diga transformação. Irmãos, alguém aqui precisaria de transformação na sua vida, na sua casa, no seu casamento, nos seus negócios? Todos nós. E o nosso Deus é um Deus que transforma. O nosso Deus é um Deus que transforma. E bem-aventurado é aquele que crê. O nosso Deus é um Deus que transforma. Se você olhar no Gênesis, lá no início, a Bíblia diz que a terra estava em trevas, sem forma e vazia. Ele disse, haja luz. Ele transformou luz em treva, as trevas em luz. Ele transforma, a palavra do Senhor diz, mar em terra seca. Ele transforma os desertos em mananciais. Ele abre o caminho no deserto. Ele abre o ventre da mulher estéril e faz dela mãe de filhos. Ele transforma pecadores em santos. Ele transforma pastores em reis. Ele transforma a morte em vida. Ele transforma o amargo em doce. Ele transforma o coração de pedra num coração de carne. Ele transforma esse tempo da nossa vida que é limitado numa vida eterna. O nosso Deus, Ele é um Deus transformador, irmãos. E aquilo que Ele transforma não é qualquer coisa, não. Ele transforma, Ele faz milagres sobrenaturais. E eu digo a você, fez e continua fazendo. Existem aqueles que são da vertente de que aquilo que Deus fazia, Ele não faz mais. Nós não pensamos assim, nós não cremos assim. Nós acreditamos que o Deus que era é, Ele não mudou. O Deus que era é. O Senhor Jesus Cristo que disse, o Espírito de Deus está sobre mim. E Ele me ungiu para pregar, para operar sinais, para operar milagres. É o mesmo Espírito Santo de Deus que nos revestiu e disse, vá e faça as mesmas obras. É o mesmo Deus que continua mudando. Me mudou, mudou você, irmão. Tirou você, sabe lá de onde? Uma coisa é certa, da cova Ele nos tirou, da morte Ele nos tirou, nos tira da morte e nos dá a vida. Nos tira do lixo, do monturo e nos faz nos assentar com príncipes. Ele continua operando. Ele continua operando. E eu quero que você ouça com esses ouvidos de fé. Se alguém aqui precisa de mudanças, de transformações, eu não estou falando, irmãos, eu não estou falando de nós ouvirmos alguma coisa, nos alegrarmos com alguma palavra, com alguma coisa e sairmos daqui e nos depararmos com a realidade lá e nos entregarmos às realidades desse mundo e dessa vida. Não é isso. Eu estou falando para você crer, eu estou desafiando a você crer. Vai mudar. Vai mudar. Essa situação, essa circunstância vai mudar. É interessante que ele começa o texto aqui falando no terceiro dia. Para você se lembrar, em várias passagens nos evangelhos, em várias passagens, o texto da Bíblia começa assim no terceiro dia. E parece que não tem muito sentido, mas é para você se lembrar que no terceiro dia, quando Jesus Cristo ele ressuscitou dentre os mortos, iniciou ali, ou reiniciou ali, o plano divino de Deus. Porque o plano de Deus não frustra. Satanás achou que tinha frustrado o plano de Deus lá no Éden, quando o homem pecou, debaixo do seu engano e da sua mentira. Mas o plano de Deus não frustra. A Bíblia diz que Deus ri daqueles que zombam dele. A Bíblia diz que Deus ri daqueles que dizem, Deus não existe, essa coisa de Deus é besteira. Não, irmãos, no terceiro dia, para você lembrar que o nosso último inimigo, a morte, foi vencida. Ele transforma a morte em vida. Ele transforma a morte em vida. Irmãos, para tudo se dá um jeito. Para a morte não havia jeito.
Mas para Deus não há nada impossível. Naquele terceiro dia, quando Jesus ressuscitou, ele diz: eu restabeleço a ordem da criação. Eu restabeleço a vida. Eu restabeleço a nossa comunhão. Eu restabeleço todas as coisas. Nós estamos vivendo, irmãos, numa nova ordem. Um novo testamento. Nós estamos vivendo um novo tempo. Eu digo a você que não há limites para aquele que crê. Quem não crê, irmão, dá até dó. Vai viver nessa mendicância. E o nosso Deus, o próprio rei Davi disse: olha, eu fui jovem, hoje eu sou velho. Eu nunca vi um justo mendigar. Se tem uma coisa horrorosa, é você ver um crente, um justo, mendigando. Mendigando, seja o que for. O nosso Deus, irmãos, Ele não é um Deus de pobres e miseráveis, irmãos. O nosso Deus, Ele não deixa nos faltar nada. Ele tem nos abençoado em Cristo Jesus em todas as coisas. Em todas as coisas. Então eu tenho pena. Eu oro para que aqueles crentes, sabe, aqueles crentes que não sabem. Irmão, que isso, irmão? Nós temos um Deus, acabamos de cantar, um Deus poderoso. Um Deus que tudo pode. Um Deus que tudo pode. É o que nós acabamos de cantar. Então nós temos que nos encher dessa palavra. Nos encher dessa verdade. O terceiro dia mudou tudo. O terceiro dia mudou a nossa vida. O terceiro dia mudou o rumo da história. O terceiro dia muda o que você crê. O terceiro dia muda a circunstância que você crê que Deus pode mudar. Muda. Muda. Agora, o que fica para nós aqui é o seguinte, irmãos. A Bíblia fala aqui que, nesta festa, os noivos, eles convidaram, deviam ser conhecidos da Maria, convidaram a Maria, a mãe do Senhor Jesus. Ela foi, mas tiveram a sabedoria de convidar o próprio Senhor Jesus e os seus discípulos. Eu disse aqui na semana passada, irmãos, de que lado? Porque nós estamos no mês da família e tratando de família, de relacionamentos. Tratando da família e de relacionamentos. E a nossa vitória começa na nossa casa. Quem não vence em casa não vence em lugar algum. Nós somos o que somos dentro da nossa casa. Aqui para mim está todo mundo de auréola. Eu estou vendo todo mundo de auréola. É todo santo aqui, irmão. Você está perfeito. Perfeito. Mas quem pode falar quem você é quem vive com você lá dentro da sua casa. Quem conhece o teu melhor e o teu pior. Quem sabe o que prevalece na sua vida é quem vive com você lá. E deixa eu te dizer, a graça de Deus para você lá dentro da sua casa. A graça de Deus para você ser o sacerdote, o pai de família, o esposo amoroso lá dentro da sua casa. A graça de Deus lá dentro da sua casa, mulher, para você ser aquela mulher sábia que está edificando. Mas eu disse aqui na semana passada, eu fiz uma pergunta, de que lado da porta Jesus está? Ele está do lado de dentro da casa ou ele está do lado de fora da casa? Porque aqui Jesus, ele foi convidado. Aonde Jesus está, tudo pode acontecer. Aonde ele não está, nada acontece. Irmãos, aonde ele não está, nada acontece. Aonde ele não está, aonde ele não é bem-vindo. Aonde ele não é convidado. Aonde ele não se assenta. Do que nós vamos conversar hoje, meu filho? Ele não, nada acontece. Mas aonde ele é convidado, aonde ele se sente bem, aonde o trono é só dele, o senhorio é dele, o governo é dele, o domínio é dele, milagres acontecem, irmãos. A gente não sabe. Aqueles noivos não sabiam o que ia acontecer. Nós não sabemos o que vai acontecer. Agora, se Jesus não está conosco, eu digo a você que, olha, vai haver choro, pranto, talvez até ranger de dentes. Mas se Jesus estiver, se ele for convidado, você vai estar preparado para o que vier pela frente, irmãos. Porque ele é a resposta.
Ele é a resposta. A palavra do Senhor diz lá no Salmo 46, de 1 a 3, que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. A quem temerei? Os montes podem tremer, os mares podem se agitar, as montanhas podem até se transportar para o meio dos mares, mas o coração do crente está seguro em Deus. Eu não sei o que me espera. Eu sei que Ele está comigo. Alguém pode dizer isso? Eu sei que Ele está comigo. Eu sei que Ele está comigo, eu não temerei. Eu sei que Ele está comigo. Jesus estava naquela festa. Eles fizeram o melhor. Eles não sabiam o que aguardava. Eles não sabiam o que ia acontecer naquela festa. Nós não sabemos, irmãos, o que vai acontecer. E pode ser assim, muito planejado, pode ser assim, o mais planejado possível. A palavra do Senhor diz, lá no Salmo 119, 96, o salmista diz, a toda perfeição vi limites. A toda perfeição eu vi limites. Ou seja, o melhor que um homem pode fazer, ele pode estudar, ele pode se preparar, ele pode ter o diploma, ele pode ser minucioso, cuidadoso. Ele pode ser perfeito, diga perfeito. Ele pode ser perfeito, mas até nessa perfeição tem limite. Até nessa perfeição tem limite. O salmista diz assim, a toda perfeição eu vi limite, mas a tua palavra é ilimitada. Você só é ilimitado em Deus, irmão. De fato, tudo só é perfeito nele. Você pode fazer o melhor. E tem gente que realmente faz o melhor, é bom naquilo que faz. Mas há limite, mesmo assim há limite. Ai, não sei o que está acontecendo. Eu sei, o teu poder é limitado. A tua perfeição é limitada. Os teus projetos são limitados. Você é limitado. O que te torna sobrenatural sou eu, diz o Senhor. Nós não sabemos, irmãos, o que vai acontecer. É melhor deixar Jesus entrar. Entra, Senhor. Diga, entra, Senhor. Entra na minha casa. Já cantava lá o músico, né? Entra na minha vida, não é? Entra na minha casa, entra na minha vida. Entra, Senhor. Deixa Ele entrar, irmão. Confia nele. Entrega todo o seu caminho ao Senhor. Confia nele. Não faça planos sem Ele. Não faça, você que é jovem aqui, isso aqui é um casamento, isso aqui é o início de uma família. O que começa bem, termina bem. O que começa mal, termina mal. Ai, pastor, quando é que Deus vai falar? Como é que eu vou saber se aquela pessoa que eu estou pretendendo namorar, ou se aquela moça que eu estou pretendendo namorar é de Deus para mim? Ouça seu pai e sua mãe. É a voz de Deus falando para você. Aquele moço lá não presta. Aquela menina lá não vale nada. Mas não, né? A gente fala que Deus não fala. O pai com a mãe está falando, o jovem, o moço e a moça não dá ouvido. Mas Deus está falando, o que começa bem, termina bem. O que começa mal, termina mal. Isso vale para tudo, irmão. Para tudo. O que começa mal, termina mal. Se os jovens... nós estamos falando de família. Se no namoro já vive no pecado, já começou errado. Não dá certo esse casamento. Ah, mas vamos dizer que depois casa, faz a festa e vive. Ah lá, pastor, você falou que não ia dar certo. Irmão, pode acontecer, mas sabe o que é a diferença? É que com Deus você tem honra. É que com Deus você tem honra. É diferente fazer as coisas aonde a honra de Deus está e aonde a honra de Deus não está. Só está o esforço humano. É diferente, irmãos. É diferente. Agora não fica triste não, irmão. Eu estou vendo algumas pessoas olhando para mim, pastor, já fiz besteira. Quem não fez? Diga para mim, irmão, quem não fez? Quem não fez, irmão? É por isso que Deus está aqui dizendo, eu sou Deus transformador. Me deixa entrar, me deixa entrar. Eu tenho esse poder de transformar. Eu tenho esse poder de antecipar. Porque eu conheço todas as coisas.
eu guardo você, eu cuido de você, eu cuido da sua casa, da sua família e dos seus negócios, eu cuido, diz o Senhor. Irmãos, esse é o nosso Deus. E ele diz assim, a partir do versículo 3, o inesperado acontece. O vinho acabou. O vinho acabou. A toda a perfeição eu vi limite. Nossa, que festa impecável, que povo lindo, que vestidos, que roupas, que comida. Mas alguma coisa não deu certo. Alguma coisa não deu certo. Mas não temas, porque o Senhor está ali, o Senhor foi convidado, o Senhor transformador está ali, o Deus Todo-Poderoso que ama, que se importa está ali. A mãe do Senhor, que não entendia de tudo, irmãos, que não entendia de tudo, nós temos o maior respeito pela Maria, mas nós não a veneramos, não é como deusa, porque ela não é, Deus só existe um, amém? Aquilo que ela não entendia, a própria Bíblia diz que ela guardava no coração. Então ela como mãe falava assim de coisas naturais. Senhor, nós temos aqui, Jesus, um problema social. Acabou o vinho, a festa está comprometida. E o Senhor sempre falando de coisas espirituais, irmãos. O espiritual vem primeiro, irmão. O espiritual vem primeiro. Não insista, não te estribes no teu próprio entendimento. Sabe, o espiritual vem primeiro, o reino de Deus vem primeiro, as demais coisas Ele acrescenta. As demais coisas Ele acrescenta. Jesus disse assim para ela, mulher, o que é que eu tenho com isso, mulher? O que é que eu tenho com isso? A minha hora não chegou. Ele estava falando do quê? Da cruz. O momento de eu morrer na cruz, eu entregar a minha vida na cruz. O momento do perdão, o momento da restauração, da regeneração, ainda não chegou. Ele estava falando de coisas espirituais. O espiritual vem primeiro. O espiritual deve ter a primazia na nossa vida. Deve ter a primazia na nossa vida. Irmão, sabe por que as coisas não dão certo muitas vezes? Porque o espiritual é deixado por último. Porque Deus é deixado para depois, a hora que o leite já derramou. Para muitos Deus é só isso, é só um bombeiro, é só um apagador de chamas, é só um socorrista, né? na praia do mar para socorrer do afogamento. E deixa eu dizer para você, não é. É melhor você estar festejando junto com Ele, ali na mesa, na sua casa, e quando o inesperado acontecer, Senhor, Ele vai dizer, Ele sempre vai dizer, o espiritual é primeiro. Mas qual é o problema? O que é que está acontecendo? Porque se você buscar Deus, Ele nunca vai te dizer não. Se você buscar Deus, Ele nunca vai te dizer não. Ele nunca vai dizer, eu não me importo com isso, problema seu, cuide de você, da outra vez você faça melhor. Você nunca ouvirá isso do Senhor, irmão. Nunca ouvirá. Ele sempre vai dizer, filho, filha, o que está acontecendo? Qual é o problema? Qual é o problema? A mãe do Senhor disse aqui para ele, o vinho acabou. Vinho na Bíblia é sinal de alegria. É figura de alegria. É figura de conquista. É figura de celebração. É figura de festa. Acabou. Irmão, pensa comigo. O apóstolo Paulo, ele disse assim aos Coríntios, eu plantei, o Apolo regou, e Deus deu o crescimento. Nós ficamos esperando só Deus fazer a parte dele. Não, é um trabalho em conjunto para ter uma família abençoada. Você já tem o sim e o amém do Senhor para todas quantas são as promessas de Deus para a sua vida. Diga amém. Mas irmão, se você ficar de braço cruzado, se você não se importar, marido, com essa mulher que você prometeu diante de Deus cuidar e amar, se você, mulher, não se prontificar a fazer do teu lar um pedaço do céu, isso não vai acontecer por si só. Se você, pai, mãe, falhar na educação, eduque o teu filho no temor e na admoestação do Senhor. Não pensa que ele vai crescer e vai falar, e vai querer, e vai amar, e vai andar pelo caminho da justiça. Não vai. Não vai.
Então, irmãos, quando é que o vinho acaba? Situações inusitadas podem acontecer? Pode acontecer. Acidentes podem acontecer? Pode acontecer, mas é acidente. Tem muitas coisas que as pessoas falam que é acidente, que não é provocado, irmão. É provocado, não é acidente. Não foi obra do acaso. Poderia ter sido evitado, mas não foi por quê? Porque Deus, o nosso Deus, Ele dá o crescimento, mas nós temos que cuidar. Se nós não cuidamos, pensa comigo, a fé acaba. O que é a apostasia? O abandono da fé. O amor acaba. O casamento acaba. Por quê? Por falta de cuidado, de vigilância. Então eu faço a minha parte, Deus faz a dele. Eu planto, eu rego, eu cuido e Deus dá o crescimento, Deus sustenta. Acabou o vinho, os nossos dias acabam, a nossa vida aqui na terra acaba. Irmãos, tudo acaba. Mas pastor, o que me dá essa certeza, essa convicção de que eu posso crer no amanhã, de que essa situação ela não é para sempre, de que se eu voltar, porque foi o que Jesus falou, você abandonou, você perdeu, volta lá, restitui aquilo que você fez, comece a fazer de novo, faça de novo, se esforça, tenha bom ânimo, tenha coragem, se aproxime de Deus, se achegue a Deus e Ele se achegará a vós. A palavra do Senhor diz que Ele, o Senhor, Ele estava a par de tudo o que estava acontecendo, acabou o vinho. E Ele diz para eu e você, olha, quando nós não cuidamos, acaba. Quando nós negligenciamos, acaba. Quando nós não cumprimos o nosso papel, cada um tem o seu papel. Quando nós transferimos a nossa responsabilidade, nós estamos abrindo uma brecha. Mas a palavra do Senhor, ela diz que o Deus transformador, louvado seja Deus, estava ali, irmãos. Eu chamo Ele para a minha vida, eu oro para que você dê o lugar dEle, dê o lugar de honra na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, na sua família, no nome de Jesus. Irmãos, a tua única esperança de mudança e de transformação é o Senhor. É o Senhor, não tem outro jeito, é o Senhor. Ele segue dizendo assim, no versículo de número 5, Maria diz assim, a sua mãe então disse aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Esse é o maior segredo. Esse é o maior segredo. Qual é o segredo, pastor, de ver a transformação? Qual é o sinal para que eu possa ver a transformação? O que eu preciso começar a fazer para que a transformação encontre lugar para começar a operar na minha vida, na minha casa e em todas as coisas? Ouvir o que Jesus Cristo diz. Esse é o maior desafio, irmão. Esse é o segredo. Ouvir Jesus Cristo. Ouvir Jesus Cristo. Eu não estou falando, eu disse ontem para os adolescentes aqui, para os jovens. Não estou falando, a Bíblia, ela não nos foi dada apenas para lermos e conhecermos e satisfazermos as nossas curiosidades, não. Ela nos foi dada como palavra de Deus para nós crermos e vivermos por ela. Para crermos e vivermos por ela. Quem é que verá o sobrenatural de Deus, pastor? O que crê. O que crê. Foi o que o Senhor disse. Foi o que o Senhor disse. Ele disse assim, bem-aventurado é aquele que crê. Creia. Ele diz, seja crente, creia no Evangelho. Irmãos, nada mudará se nós não crermos na palavra de Deus. Se nós não crermos, se nós não seguirmos aquilo que o Senhor, o nosso Deus, Ele nos diz. Ele diz, confia de todo o seu coração. Deus falou, confia. Eu vou ficar do meu jeito, não vai dar certo. Mas eu já planejei tudo isso aqui, não vai dar certo.
Confia, irmão. Confia. A Maria disse para os serventes, faça tudo o que ele falar. O que ele falar para você fazer, você faça. Marido, o que Jesus falar para você fazer, faça. Mulher, o que Deus falar para você fazer, faça. Servo, serva de Deus, o que Deus falar para você fazer, faça. Faça. A transformação começa aí. Ela começa aí. Qual é a casa que é edificada na rocha? É aquela que ouve a voz do Senhor Jesus e pratica. Essa não cai. Essa não abala. Essa permanece de pé. Se o Senhor não edificar a nossa casa, todo o nosso trabalho é em vão, irmão. É perda de tempo se Ele não edificar. Ah, mas está ficando lindo, que bonito, que pedras maravilhosas. Jesus, venha ver. Olha que pedras maravilhosas. E o Senhor disse assim, olha, não vai restar pedra sobre pedra dessa construção, que vocês amam tanto, e admiram tanto, e colocam toda a sua esperança nela. Porque não é no monte, não é no templo, mas é no Espírito e na verdade. É na fé, é na confiança na palavra de Deus, é o crer na palavra de Deus. Começa no versículo 5, em ouvir as palavras do Senhor. Em ouvir. Aí ele parte para o versículo de número 6, e ele diz algo curioso, irmãos, para nós. Estava ali 6 talhas, diga 6 talhas. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava 2 ou 3 metretas, 6 talhas. É importante quando você lê a Bíblia, você prestar atenção nos detalhes, nos números, nos objetos. Por exemplo, esses dias eu comecei a ver uma série Casa de Davi, e o narrador ele começou assim, pode um destino ser mudado por uma pedra? Pode um destino ser mudado por uma pedra? Pedra é uma coisa tão corriqueira, sim ou não? Às vezes a gente até tropeça em uma pedra, está andando na rua, não olha, não cuida, a hora que vê está no chão por causa de uma pedra. Mas uma pedra mudou a história de um pastor que se tornou rei, irmão. Uma pedra. E aqui Jesus está naquela festa, Jesus está no lugar porque foi convidado. O inesperado poderia acontecer e aconteceu, mas Jesus estava lá. E havia ali também, a palavra do Senhor, Jesus diz, 6 talhas, que os judeus usavam para se purificar. Só que havia um problema. Elas deveriam estar cheias, mas elas estavam vazias. Fala de uma religiosidade fraca, que não pode fazer nada, uma religiosidade aparente, uma religiosidade que não transforma, não muda nada, não salva, não cura, não liberta, não restaura, uma religiosidade de aparência. A palavra do Senhor diz que os judeus daquela época, os religiosos daquela época, eles nem comiam sem se lavar. Quando eles vinham da feira ou das praças, eles lavavam tudo. Eles se lavavam, lavavam as mãos, lavavam os jarros, lavavam tudo, cerimonialmente falando. Mas naquela casa havia talhas, havia vasos, mas estavam vazios. A palavra do Senhor diz em Timóteo que nós, irmãos, para nós que numa grande casa há muitos vasos, uns para honra, outros para desonra. Diga, uns para honra, outros para desonra. Mas pastor, o que é que difere uns dos outros? Irmãos, deixa eu te dizer. O vaso por si só não significa nada. Não significa nada. Nós estamos aqui, louvado seja Deus por isso, amém? Mas só a nossa presença aqui não significa nada também. O que faz diferença é o nosso coração nele. São os nossos olhos nele, é a nossa fé na palavra dele. E isso torna significativo a nossa presença aqui. Existe o vaso,
Mas se ele estiver vazio, a presença dele naquela casa, naquele lugar, não significa nada. O vaso não foi feito para ficar vazio. Mas ele estava vazio. Isso fala de uma religião vazia, de uma religião morna, de uma religião morta, de uma religião sem poder, de uma religião que me deixa viver como eu quero viver. Eu não tenho um Senhor para prestar contas, um Senhor para me ensinar, um Senhor para eu aprender. Eu vivo como dantes no quartel do Abrantes. Irmãos, isso não significa nada. As talhas estavam ali, mas elas estavam vazias. Havia 6. Cada uma delas cabia entre 40 e 60 litros. As seis talhas juntas, aproximadamente caberiam uns 500 litros. E o número 6, pastor? Ele tem um significado? Tem também. Você sabe que a Bíblia, se você ver, ela é cheia de números. E nessa numerologia bíblica, os números falam também. Por exemplo, o número 7, na Bíblia, é um número de perfeição. 7 Espíritos de Deus, 7 olhos de Deus, que passam por toda a terra. O Elias, o profeta, achou que só ele tinha restado. O Senhor falou para ele assim: não, Elias, há 7.000 que não se dobraram. Há 7.000 que assistem na minha presença. 7.000. 7 selos, 7 taças. A palavra dos 7 trombetas. O 7 na Bíblia é um número perfeito. É o número da perfeição. E o 6, pastor? 6 na Bíblia é número de homem. Que significa o quê? Imperfeição. Imperfeição. Por isso que lá no Apocalipse, o apóstolo João, ele falou assim: e vi o número da besta, que é número de homem. 666. É a trilogia humana. É a imperfeição. A imperfeição humana. Multiplicada por 3, irmãos. É a falibilidade humana. Isso significa o número 6. O número 6 ali naquela casa, aquelas 6 talhas, estavam ali, mas só estavam. Vazias. Não servia para nada. Estavam ali, mas eram indecorosas. Não tinha valor. Aí o que é que o Senhor Jesus faz? No versículo de número 7, ele diz assim: disse Jesus, enchei o quê? De água essas talhas. Enchei de água essas talhas. Maria disse, faça o que ele mandar. Diga para a pessoa que está do teu lado, estou achando você muito quietinho, pediu para você falar, você não falou. Então, Maria disse, faça o que ele mandar. Diga para a pessoa que está do teu lado, faça o que ele mandar. Agora, irmão, sabendo da nossa falibilidade, sabendo da nossa imperfeição, sabendo das nossas limitações humanas, é natural do ser humano. É natural do ser humano. Está ali, mas não está cheio. Está ali, mas não está fazendo o que devia fazer. Não é o que deveria ser. Não tem significado. Aí o Senhor, vendo a necessidade, eu estou falando do Deus transformador, não se esqueça. O Deus que vai transformar o vazio em cheio. O Deus que vai transformar a água no vinho. O Senhor, ele dá uma ordem. E quando o Senhor dá uma ordem, irmão, deixa eu te dizer, é melhor obedecer. Existe uma diferença de uma condição para um mandamento. Uma condição antecede aquele ser. Se você fizer, se isso, se aquilo. O mandamento não. O mandamento diz, faça. E aqui o Senhor, ele diz, com todas as letras, enchei de água as talhas.
Pastor, que talha é essa? É você, irmão. Que talha é essa? É você, pastor. É você, que vazio não serve para nada. Mas se tiver cheio, a transformação começa quando eu ouço o que ele me diz para fazer. Aí ele olha, ele vê o que ele precisa. Irmão, o que você precisa, não diga eu não tenho, não chore pelo que você não tem. É com o que você tem que Deus fará, é com o que você tem que Deus multiplicará, é com o que você tem que Deus transformará. O que não crê fica chorando, eu não tenho. Você já viu na Bíblia, irmão? O Senhor falou assim, Moisés, o que você tem na mão? Ele tinha um pedaço de pau. Pois é com esse pedaço de pau que você vai libertar meu povo do Egito. Tentaram vestir o Davi com a roupa do Saul, a armadura dele. Não dou conta nem de andar com esse trem aqui. Eu só preciso de uma pedra do ribeiro. A mulher disse assim, tua serva não tem nada, senão um pouco de azeite lá em casa, basta. Sai na vizinhança, pega todas as vasilhas que você puder. Enquanto tiver vasilha, tem azeite. Irmão, só acabou na hora que não tinha mais vasilha. Enquanto tem fome, Deus vai derramar. Enquanto tiver, Deus vai derramar. Enquanto tiver, Deus vai derramar. É o que você tem, irmão. Eu só estou fazendo esse bocado aqui. Ô, mulher, escuta, meu Deus me mandou aqui na sua casa porque Ele disse que você ia me sustentar. E a mulher estava pegando um gravetinho para fazer a última farinha que ela tinha, um pão para ela comer com o filho dela e depois morrer. Mas esse Deus transformador chegou lá e disse para ela, não diga que não tem nada, tem. Traz primeiro para mim, diz que você vai fazer, porque assim diz o Senhor, não vai faltar. Não vai faltar farinha, não vai faltar o azeite, não vai faltar. Irmão, é o que você tem. Pastor, mas o negócio já desandou. O nosso Deus é expert em coisa desandada. Sabe, irmão, em coisa desandada. Desandou. Desandou, querido. Ele muda. Ele transforma. Ele tem esse poder. Ele tem esse poder. O Zaqueu estava lá perdido. Jesus falou, opa, esse é filho de Abraão. Na hora, sentado na mesa, do lado de dentro da casa. A mudança, irmão. A gente olha e fala assim, não, isso nunca vai acontecer, porque você não conhece o Deus que você diz que conhece, porque se você crê, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Ele diz, enche de água essas talhas. Aí, irmão, o trabalho que eles não quiseram ter antes de encher, tiveram que fazer tudo na hora. Vai lá no poço, tira o baldinho, sobe a água, enche a talha. Imagina 500 litros. Deus não está para brincadeira não, irmão. Você vai fazer uma macarronada de domingo, você compra 2 litros de coca, 2 litros de guaraná. Deus falou 500 litros, tá bom? É assim que Ele faz. Medida sacudida, transbordante, vos deitarão nos vossos regaços, diz a palavra de Deus, irmãos. Enche de água. Por isso, irmão, é melhor você fazer cada dia o que você tem que fazer. Não deixa acumular, para depois ter que fazer tudo de uma vez, porque vai ter que fazer de todo jeito. Diga para quem está do teu lado, vai ter que fazer de todo jeito. Vai ter que fazer, irmão, de todo jeito. Aí eles encheram. Esperto é quem confia e crê e obedece. Eles encheram a talha. Agora a talha tinha serventia. Aquilo que estava encostado, agora se tornou útil. Aquilo que não tinha valor nenhum, irmão, para que existe uma talha, se não for para botar água? Se não for para colocar o líquido lá, para que ela existe? Para que ela serve? Para que nós servimos se não for para adorar a Deus? Para que nós servimos se não for para servir a esse Deus, irmão? Por que Deus nos criou se não for por isso? Qualquer outra coisa fora disso é fora do propósito. Pode estar bonito, mas por fora, por dentro, está fora do propósito. Enche. E eles encheram aquelas talhas de água. Água na Bíblia fala do quê?
da palavra. O Senhor vai me lavar, disse o Pedro para Jesus. Não vai não. Ele falou, pois se eu não te lavar, pois se essa água não fizer parte da sua vida, você não tem parte comigo em nada do que é meu. Lava tudo, lava tudo, lava tudo, lava tudo, ele falou para Jesus. Jesus falou, não precisa. Porque quem já foi lavado pela palavra não necessita ser lavado senão os pés. Já está lavado. Estou dizendo isso para dizer para você que água na Bíblia, tudo tem um significado, é a palavra. O crente sem a palavra, irmão, me desculpe dizer, mas olha, é uma talha vazia. O crente sem a palavra é incrédulo. É até, né, o que eu acabei de falar? O crente sem a palavra é incrédulo. Lógico que ele é incrédulo, não é crente, né, irmão? O homem sem a palavra é incrédulo. Você fala para ele as coisas de Deus, lhe parece loucura. Por quê? Porque é homem natural. O homem natural pensa de forma natural. O homem de Deus, ele discerne as coisas de Deus. Mas o natural não. O natural, irmão, ele faz assim, olha. 1 mais 1 é 2. Aí Deus fala assim, não. 1 é 3. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A matemática de Deus, irmãos. A matemática de Deus, ela é diferente. Ela é diferente. O homem natural não entende por quê? Porque não tem água nessa talha. Você fala para ele, vai beber dessa fonte. Ah, eu vou ver a série da Netflix. Então vai, irmão. Vai lá, vai ficar com a talha vazia. Ah, eu tenho preguiça de ler. Irmão, então vai ter com a formiga. Esses dias nós saímos daqui 10 horas da noite, tinha umas formigas trabalhando lá na calçada do outro lado. Eu só vi as folhinhas andando assim, ó. A criação, ela revela a glória de Deus, amém, irmão? Ela revela a glória de Deus. Você sabe ler? Quem sabe ler, levanta a mão aqui. A maioria, irmão. Louvado seja Deus porque você lê. Quem tem uma Bíblia aqui? Eu falei ontem para os jovens. Eu falei, irmãos, ame a sua Bíblia. Ame a sua Bíblia. Ame a sua Bíblia. Eu disse para eles assim, se não fosse a Bíblia, Deus, Ele nos deu a Bíblia, a sua palavra, para se revelar. Nós não seríamos salvos se a Bíblia não existisse. Como é que eles vão crer se eles não ouviram? Como é que eles vão ouvir se ninguém for enviado e não pregar? Pregar o quê? A palavra. Irmão, se não tivesse Bíblia, eu não estaria falando isso aqui para você, porque eu não saberia. Eu não saberia. Então vai ter com a formiga, preguiçoso. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Vai estabelecer as tuas prioridades. Você é um homem de Deus, você é um vaso de honra. Você tem que estar cheio dessa água, porque para a transformação acontecer na sua vida, primeiro, você tem que ouvir o que ele diz. Segundo, a tua vida tem que estar cheia da palavra. Cheia da palavra. A gente quer transformação sem ouvir o que ele diz. A gente quer transformação vazio. Irmão, que louvor gostoso que foi hoje, sim ou não? Foi ou não? Eu não sei quanto tempo os meninos e as meninas oraram. Irmão, se não é só cantar. E cantar por cantar, o passarinho canta mais bonito. Sim ou não? Vai tentar imitar o passarinho lá que canta, o cantador. Se você não chega no tom dele, você não sabe fazer o que ele faz. Mas, irmãos, quando a palavra está em nós, Jesus Cristo disse, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras em vós, palavra é água, você é jarro, encha esse jarro, encha esse jarro. É só assim que a transformação começa. A mudança começa aí. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer ver mudança, mas não ouve o que ele diz, e com a vida vazia. Vida vazia. Irmãos, ontem nós fomos na casa da irmã Ana, ela preparou lá com todo amor e carinho, como sempre, né? Para os diáconos, todos os diáconos, a diaconia toda foi convidada. Que coisa boa. Sabe o lugar que você chega, você se sente amado. Você vai comer a melhor comida. Deus tem prazer, irmão, nisso. Ele tem prazer nessa comunhão.
Mas aí a gente diz assim, ai não, ai quem vai, ai não sei o quê, ai não sei o quê, ai blá 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 blá, ai vai chover. Nós ligamos para ela para saber, porque começou a chover bem na hora, né? Irmão, mas não perca a oportunidade. Sabe, não perca. O Senhor, Ele diz assim, olha, vem para a festa, eu já matei o garrote. Está tudo preparado, é só sentar e comer. Ai não, eu vou ver minhas mulas. Ai, eu vou ver minhas terras. Ai, eu vou ver não sei o quê. Então vai, irmão. E aí quer ver a transformação. Não tem transformação. Agora, irmão, quanto mais essa palavra habitar na sua vida, mais fé você terá. Mas, pastor, o que eu faço? Leia. Pegue os evangelhos. Estou começando agora, pastor. O que você me indica? O Novo Testamento, leia. Leia, irmão. Na hora parece que nada vai estar acontecendo. Mas são litros de água, de vida, que está sendo derramado dentro de você. Está cheio. À medida que entra a palavra, o lixo vai embora. À medida que entra a verdade, a mentira vai embora. À medida que entra Deus, o medo vai embora. Você fica cheio de fé. Você fica cheio de entusiasmo. Você fica cheio de esperança. Quando você está cheio da palavra. Aí, irmão, sabe o que acontece? Milagrosamente, a água transforma em vinho. A transformação acontece. Aquele que crê sabe o que está acontecendo, porque ele ouviu o que Jesus falou. Ele fez o que Jesus mandou. Para ele, irmão, o sobrenatural, a transformação. Lembra que estava numa festa. Imagina se Jesus não está ali. Aquele casamento tinha tudo para não dar certo. A briga ia começar ali, na lua de mel. Ah, mas você, marido? E você, mulher? E não sei mais o quê. Você já sabe como é que é essa história, né, irmão? Aí eles iam assistir o vídeo do casamento, depois de um tempo. Ah lá a vergonha, o vinho acabou. Aquele casamento ia ficar marcado como uma tragédia se Jesus não está ali. Mas ele estava ali. Ele falou e alguém ouviu. Ele falou e alguém obedeceu. A transformação aconteceu. A transformação aconteceu. Aí, levaram aquele vinho novo para o mestre Sala, o mestre da cerimônia. Ele provou, mas ele não foi daqueles que ouviu o que Jesus falou, o que Maria falou, o que Jesus mandou. E ele pensou como um homem natural pensa. Tem gente que olha o que Deus faz e pensa que foi uma coisa do acaso. Pensa que foi uma coincidência. Irmão, se você ora, se você está cheio de a palavra, coincidências acontecem. Se você deixa de orar, deixa de se alimentar da palavra, coincidências deixam de acontecer. Não existe coincidência. O homem natural, ele vai olhar e vai pensar como todos pensaram. Foi o que ele falou. Mas vem cá, o noivo, vem cá. Todos, esse é como o mundo pensa, todos, eles colocam o melhor primeiro. E depois que o povo já está meio alegrinho, coloca o inferior, ninguém vai perceber. Mas você deixou o melhor por último. Você deixou o melhor por último. O homem natural pensa como a maioria pensa. Porque ele não sabia o que tinha acontecido. Mas quem estava lá, quem ouviu o que Maria disse, quem fez o que Jesus mandou, quem encheu as talhas, sabe muito bem o que aconteceu ali. Nenhuma transformação é obra de acaso. Nenhuma transformação é obra de acaso. É fruto de busca, é fruto de fé, é fruto de perseverança, é fruto, irmão, de estar cheio da palavra de Deus. Eles provaram, e é aquilo que nós costumamos dizer, irmão, o melhor está por vir. O melhor está por vir. O melhor, porque o nosso Deus é assim. Ele é assim. E não pensa, eu fico assim até triste. O conjunto do louvor pode estar comigo no altar. Eu fico até triste porque tem pessoas que pensam assim, eu vou de novo no culto, o culto vai ser a mesma coisa. É porque você precisa ser cheio dessa água.
Irmãos, porque o nosso Deus, Ele faz nova todas as coisas. Ele faz nova. Eu não ouvi um amém, que miséria, meu Deus do céu. Ele faz nova todas as coisas, irmãos. Você pensa que você bebeu o melhor? Você pensa que você viveu o melhor? O melhor está por vir, irmão. O melhor está por vir. Cada festa com o Senhor é melhor. Cada momento com o Senhor é melhor. Cada negócio com o Senhor é melhor. É surpreendente. Cada passo com o Senhor é melhor. É o que nós profetizamos, irmãos. Eu transformo. Isso é o que significa esse primeiro milagre do Senhor. Eu transformo. Diga, o meu Deus transforma. Se coloca de pé no nome de Jesus. Louvado seja Deus, irmãos. O nosso Deus, eu oro para que Ele mude a minha vida, para que Ele mude a sua vida, amém? Eu oro para você que está buscando de Deus, não sabe como, não tem força. Ele transforma a tua fraqueza em força. Ele transforma a tua fraqueza em força. Ele transforma você no nome de Jesus. Ele transforma a nossa mente, a nossa maneira de pensar pela palavra. Olha o poder de uma talha cheia dessa água de vida. A nossa mente é mudada. Quando você pensa como Deus pensa, irmão, não há limites. Não há limites para o sobrenatural de Deus sobre nós. Pastor, o que é que você espera? Transformação na minha vida e na sua vida. O que é que você espera? Transformação nessa igreja. O que é que você espera? Transformação nas famílias, no seu ministério. O que é que você espera, pastor? Eu espero, irmão, o melhor de Deus sobre a sua vida. O melhor. Todo mundo faz o melhor. Todo mundo tenta ludibriar. Depois que todo mundo já pensa que experimentou o melhor, aí eles oferecem o inferior. Deus não. Deus não. Deus não. Se você tem experimentado coisas boas, irmãos, pode ter certeza que Deus, Ele quer te dar o melhor. Melhor. Você vai se surpreender. As pessoas comuns, elas não vão entender. Mas aqueles que sabem, aqueles que conhecem, que é uma vida, irmão, com qualidade, que a Bíblia chama de vida abundante, ele vai saber. É melhor. Cada dia pode ser melhor. Cada dia seu casamento pode ser melhor. Melhor, irmão. Melhor. Vamos adorar o Senhor? Amém? Levante as suas mãos. Adore esse Deus fiel, esse Deus maravilhoso. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Transforma-nos, Senhor, em verdadeiros adoradores, Senhor, que te adorem em espírito e em verdade. Verbo vivo, Oh Deus, sou sua glória por nós. aleluia. Em amor se entregou. Digno. És o Cristo, Filho de Deus. Pelo seu sangue, uma nova vida nos deu. Sua dor nos redimiu. És o Cristo, Aleluia. Filho de Deus. Ele transforma. Precioso é o sangue daquele que a morte venceu. Glorioso é o nome daquele que é justo e fiel. Há poder, Há poder. no teu nome, Jesus, Rei sobre o trono. Ao ouvir
Salvador nos redimiu. Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele é precioso, é o sangue daquele Jesus que venceu. Glorioso é o nome daquele que é justo e fiel. Há poder no teu nome, Jesus, Rei sobre o trono. Ao ouvir teu santo nome, Jesus, todos te louvam, te louvam. Todos te louvam, Senhor. Há um poder transformador operando nesse lugar pela Basta uma palavra, tu e os mortos viverão. Basta uma palavra, tu e os cegos verão. Apenas uma palavra, tu e tudo mudará. Se pedimos em teu nome, creia. Basta uma palavra, tu e os mortos viverão. Basta uma palavra, tu e os cegos verão. Apenas uma palavra, tu e tudo mudará. Se pedimos em teu nome. Enche a tua talha, meu irmão. Enche de água essa talha. Enche a tua vida da palavra. Esteja com a palavra. Se alimente da palavra. Ela vai operar uma grande mudança, um milagre na sua vida. Ele é o mesmo. É assim que Ele faz. É assim que Ele opera. Aleluia. Há poder. Ele é poder. Há poder. Ele é poderoso. No teu nome, Senhor, Jesus, Rei sobre o trono. Ele reina na minha vida. Ao ouvir teu santo nome, nome que cura, Jesus, todos te louvam. Diga a palavra. Basta uma palavra, tu e os mortos viverão. Basta uma palavra, tu e os cegos verão. Apenas uma palavra, tu e tudo mudará. Se pedimos em teu nome. Basta uma palavra, tu e os mortos viverão. Basta uma palavra, tu e os cegos verão. Apenas uma palavra, tu e tudo mudará. Se pedimos em teu nome. Há poder no teu nome. Te adoramos, Jesus, Rei sobre o trono. Nas alturas e ao ouvir teu santo nome, Jesus, todos te louvam. Com as mãos levantadas, irmãos, comece a se encher dessa água. Peça para Deus, Senhor, me ajuda, eu preciso da tua ajuda. Senhor, eu sou um vaso nas tuas mãos, Senhor. Irmão, se você é um vaso, se a tua vida está em cacos, Ele é aquele que pode juntar esses cacos e fazer um vaso novo. Mas você é um vaso de honra. Você foi feito um vaso de honra. Você foi feito para a glória de Deus. Você foi feito para a glória de Deus.
E você precisa ser útil, e para ser útil precisa se encher. Peça para Deus: Senhor, me ajuda, me ajude a me encher, me ajuda, Deus, a voltar, me ajuda, Deus, a olhar, a largar mão, Deus, do pecado que tenta se assenhorear da minha vida. O pecado não tem domínio sobre a tua vida, o pecado não tem mais domínio sobre a tua vida, irmão. O pecado perdeu, ele não tem mais domínio. Você não é dominado pelo pecado, pelo engano, pelos prazeres deste mundo. Diga para Deus: Senhor, me ajuda, eu quero ser cheio, eu quero fome, eu quero sede da tua presença, da tua palavra. A tua palavra é água, a tua palavra é água que dessedenta, a tua palavra enche, a tua palavra limpa, a tua palavra purifica. A tua palavra, Deus, ela me dá fé, a tua palavra aumenta a minha fé. Começa a se encher, comece a se encher dessa água, se encha desta água. O apóstolo Paulo disse: eu plantei, o Apolo regou, mas Deus é que dá o crescimento, irmãos. É um trabalho conjunto. Se você quer ver mudanças na sua vida, creia, creia. Não há nada impossível para Deus, não há nada impossível para Deus. Pai, eu estou te pedindo: entra nessa realidade agora, entra nessa vida agora, entra nessa circunstância agora. O Senhor é convidado, o Senhor é o Senhor da nossa casa, da nossa vida. Deus, nós não seremos pegos de surpresa, porque o Senhor é conosco, o Senhor está conosco, Pai. Eu te peço toda essa realidade que tem afligido, que tem escravizado, que tem entristecido, que tem feito essa vida, esse casamento, essa realidade se perder, Pai. Transforma, Deus, começa a transformar, porque nós queremos te ouvir, porque nós obedecemos a tua palavra, porque nós nos enchemos da tua palavra. Nós não endurecemos o nosso coração, Senhor, mas nós cremos na tua palavra, Pai. Começa a mudar, começa a transformar. O melhor está por vir, o melhor de Deus está por vir. O vinho novo é melhor, o vinho novo é superior, o vinho novo de Deus é sobrenatural. O melhor de Deus eu declaro sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério. O melhor de Deus, o sobrenatural de Deus, o poder de Deus te envolve, o poder do Altíssimo te envolve. O poder de Deus envolve esta casa, muda a nossa realidade como igreja, Pai. Eu não aceito ser menos do que uma igreja santa, uma igreja adoradora e uma igreja missionária. Muda, Senhor. Nós não aceitamos ser uma talha vazia, uma talha vazia, uma talha oca e vazia, Pai. Comece a encher, ó Deus, comece a encher e a tocar e a transformar. Começa a mudar os desertos em mananciais. Começa, Deus, toca esse ventre agora e faz ele gerar vida, Pai. Faz ele gerar vida. Toca esse ministério, toca a vida desse homem, dessa mulher. Toca no Senhor, toca no Senhor, nós te pedimos, Pai. Algo novo hoje, algo novo agora. É agora, Senhor, que nós te pedimos neste momento, Pai. É agora esta mudança, esta transformação na vida do pastor Fábio, Senhor, na vida do pastor Fábio, na vida do irmão do Ciro, Pai. É agora transformação da morte para a vida, das trevas para a luz, da doença para a saúde. Nós chamamos agora sobre a vida da filha da Cleusa, Pai. É agora esse poder sobrenatural, é agora esse poder sobrenatural. Pai, transforma mentes aqui, transforma corações aqui, nós te pedimos, Pai. No poder do nome de Jesus, Senhor. Há poder no teu nome, Jesus. Jesus, Rei sobre o trono, e ao ouvir teu santo nome,
cegos viverão. Basta uma palavra tua e os cegos verão. Apenas uma palavra tua e tudo mudará. Se pedimos em teu nome, creia. Basta uma palavra tua e os mortos viverão. Basta uma palavra tua e os cegos verão. Apenas uma palavra tua e tudo mudará. Se pedimos em teu nome, poder no teu nome, Senhor Jesus, Rei sobre o trono. Já ouvi, Deus, teu santo nome, nome santo, todos te louvam, todos te louvam, todos te louvam, Rei da te glória, adoramos, todos te adoram, Rei da glória.